Bom, e aqui eu vou falar da prova geral da PUC Campinas aplicada a todos os cursos, exceto Direito e Medicina, que fazem provas específicas, né? Então, para essas duas outras provas, eu vou fazer comentários em vídeos separados. Aqui no card tem o link para essas duas outras resoluções. Então, aqui na descrição você tem o link para baixar o caderno de prova e o gabarito oficial da PUC. E vamos aqui direto para a prova, né? Prova que tem 4 questões só, né? Aqui na parte História e Geografia você tem 8 questões. As 4 primeiras claramente são questões de História, né? As outras 4 questões que remetem a conteúdos muito específicos de Geografia. Olha lá a questão 17, que é a primeira, né? Durante o longo período do regime militar, ocorreram alguns eventos com impacto midiático e de grande participação popular em protesto contra o autoritarismo, a exemplo. Só lembrando que na prova de direito caiu uma questão sobre a eleição do Tancredo Neves, né? Então dá para ver aqui que tem certos conteúdos que aparecem, né, de forma compartilhada nas provas. Óbvio que são questões diferentes, mas sobre temas ali muito correlatos. Então vamos lá. Alternativa A. Passeata da Frente Ampla da MPB, que reuniu milhares de artistas em São Paulo. Bom, aqui fica uma dica. Alguma vez, durante alguma aula de História do Brasil, o seu professor chamou atenção para uma passeata da Frente Ampla da MPB, da música popular brasileira? Provavelmente não. Então aqui, pessoal, vai ser aquela resposta que vai remeter a um evento muito simbólico, né? Não pode ser algo obscuro, porque repara que o próprio enunciado diz, né, teve grande impacto midiático e grande participação popular, ou seja, vai ter que ser algo muito chamativo. Não que outras coisas aqui não possam ter acontecido, tá? B. Funeral do estudante secundarista Edson Luiz em Belo Horizonte. Só que o caso do Edson Luiz, né? O grande protesto foi quando ele foi assassinado no restaurante Calabouço, no Rio de Janeiro. Tá? Não foi em Belo Horizonte que aconteceu essa manifestação. Então, aqui uma questão de localidade, né? Onde ocorreu. Comício da Central do Brasil no Rio de Janeiro, mas o comício da Central do Brasil não é durante a ditadura militar. É o comício do anúncio das reformas de base do João Goulart em 64, antecede o golpe militar. Então, o problema aqui é cronológico, né? D. Culto ecumênico em memória de Vladimir Herzog na Catedral da Sé. Vladimir Herzog, né, aquele jornalista que trabalhava na TV Cultura, né, que é morto nas dependências do DOI-CODE, mas os militares dizem que ele se suicidou, né? Como o Herzog vinha de uma família judaica, né, foi feito um culto ecumênico na Catedral da Sé. Por quê? Porque a maioria das pessoas que trabalhavam com Herzog, né, assim como uma boa parte da população brasileira, né, são cristãos católicos. Então foi feito, né, um culto na Igreja Católica, mas com a presença de autoridades de outras religiões, né, especialmente da comunidade judaica, né, uma vez que ele era judeu. Então, sim, é o grande desses elementos aqui. Porque, olha o E, Marcha da Família com Deus pela Liberdade também não é durante a ditadura militar. Antecede e não é em protesto, né? É durante a Marcha da Família com Deus pela Liberdade que começa a ter ali um apoio civil a um golpe de Estado contra o João Goulart, que é acusado de ser comunista, né? Aquela coisa toda, né? Que a gente é bem familiarizado, inclusive, né? Então aqui, alternativa D na questão 17. Rolando aqui para outra página, deixa eu só mudar a minha câmera aqui para baixo para não atrapalhar. Nós temos a 18, ó, os processos de unificação da Itália e Alemanha no século XIX são, em geral, abordados conjuntamente pela historiografia por apresentar alguns elementos em comum. Sim, quando a gente fala da unificação italiana e alemã, normalmente a gente trata os dois processos, né, junto pelo seguinte, embora tenha ali algumas particularidades, o contexto é muito similar, né? É o nacionalismo, é a questão da unidade de territórios, né? Que antes eram fragmentados em vários governos, tem toda a questão da unificação linguística que parte, né, dessa unificação. Então vamos lá. Fragmentação de seus territórios, incluindo diferenças culturais e políticas internas, além de fortes tensões com a Áustria, que impôs resistência a esses processos. Bom,
os dois territórios eram fragmentados, ok. Diferenças culturais e políticas internas. Cada região que hoje forma a Itália ou cada região que hoje forma a Alemanha tinha realmente formas até da língua, né, variantes da língua que implicam, né, em diferenças culturais e políticas. Cada região tinha o seu governo. Fortes tensões com a Áustria, né, porque na época tinha o Império Austro-Húngaro, né, que impõe resistência a esse processo. Sim, porque a Áustria vai se manter independente. Crescimento de forças nacionalistas que defendiam a unificação atrelando ao desenvolvimento interno do capitalismo. Uma vez que ambos os países eram agroexportadores e não tinham indústrias. Não, eles tinham indústria sim, tá? A Prússia, no caso da Alemanha, né, e o norte da Itália. Ampla participação do exército prussiano nos dois casos, não, porque a Prússia é um movimento só na Alemanha, então já está errado. Anseios expansionistas que embasavam ambos os processos, liderados por respectivos monarcas e apoiados pelo Congresso de Viena, que resultaram décadas depois na eclosão da Primeira Guerra Mundial. Mas aqui você tem processos que, tá o rei da Prússia, ok, apoiados pelo Congresso de Viena, mas o Congresso de Viena é 1815, não tem nada a ver, está muito fora de contexto. Ocorrência de guerras civis estimuladas por setores da burguesia emergente, influenciados pela recente Revolução Francesa, em oposição à monarquia, à nobreza e ao antigo regime. Não, porque tanto a Alemanha como a Itália vão se configurar como monarquias, e a Alemanha, inclusive, bem centralizada. Então aqui só pode ser a A. Então, seguindo aqui, ó, o renascimento cultural surtiu grande impacto na Europa ao expressar, bom, vamos ver, qual é a expressão máxima do renascimento. Crença de que o conhecimento científico deveria ser universal e disseminado por meio do enciclopedismo a fim de proporcionar democraticamente o acesso ao progresso e o mesmo nível de civilização a todos os povos e raças. Bom, só que enciclopedismo é uma característica do iluminismo, não a enciclopédia. Então, erro cronológico. E essa ideia de universalidade e igualdade entre povos e raças, cá para nós que não seria pertinente ao pensamento desses momentos, né? Porque são épocas marcadas ali por um pensamento muito eurocêntrico, né? Então, esquisito esse item A. B. Descontentamento gradativo em relação à imposição de dogmas religiosos que limitava o pensamento filosófico. Sim, contestação da igreja. A liberdade artística, ok. Conhecimento científico e empírico pela experimentação. Também ok. Recusa de práticas originárias da Idade Média, como o mecenato, que cerceava a criatividade. Não, porque o mecenato é parte do Renascimento, que é o financiamento dos artistas. Então tá errado. Propósito de combater por meio da arte e das letras a religião e os misticismos, uma vez que o ateísmo, o culto à razão e o pragmatismo passaram a orientar pensadores e artistas com o advento da modernidade. Apesar da crítica a certos elementos da religião, o Renascimento não é ateu. Basta lembrar que grande parte das obras de grande expressão são obras sacras. Então não tem ateísmo, não. Uma nova visão de mundo por parte de artistas e pensadores que valorizavam o teocentrismo? Não, porque eles criticam justamente isso. Então aqui na 19, a melhor alternativa é a B. E aqui para a gente fazer a última, né, que é a questão 20, tem um texto. Deixa eu ver se dá para colocar aqui. Dá. Ó, a partir da década de 50, os Estados Unidos e a ONU incentivaram a implantação de mudanças na estrutura fundiária e nas técnicas agrícolas em vários dos então chamados países subdesenvolvidos, muitos dos quais ex-colônias recém-independentes. O conjunto de mudanças técnicas na produção agropecuária proposta aos países pobres para resolver o problema da fome fica conhecido por Revolução Verde. Entretanto, a proposta era a adoção de um mesmo padrão de cultivo em todas as regiões onde se implantou a Revolução Verde, desconsiderando a variação das condições naturais, das necessidades e possibilidades dos agricultores. Assim, a médio prazo e a longo prazo, essas inovações causaram impactos socioeconômicos e ambientais muito graves. Tá. O texto aqui é mais para geografia até, mas vamos ver aqui. Opa, passou reto. Vamos mudar a câmera aqui de lugar para não atrapalhar a leitura das alternativas. Apesar que não vai dar jeito. Vamos pôr aqui, ó.
Questão 20. A Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, criada pela ONU em 48, tinha entre seus objetivos pensar em soluções para problemas impostos pelo subdesenvolvimento dos países da região. Esse propósito harmonizava seus interesses econômicos dos Estados Unidos na América Latina nesse momento. Tá, então vamos pensar América Latina no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Uma vez que no contexto da Guerra Fria vigorava a doutrina Monroe, que defendia a América para os americanos. Só que a doutrina Monroe é do início do século XIX. Então, anacrônico já isso aqui, né? Uma vez que a agenda econômica em voga nos Estados Unidos, defendida pelos economistas da CEPAL, apelidados Chicago Boys, eram políticas neoliberais que pregavam a ausência do Estado na economia, a autorregulação do mercado como fórmulas para o desenvolvimento acelerado. Só que o neoliberalismo ele começa a ser implementado só na década de 70 e não em 48. Então tá errado isso daqui. Uma vez que o impacto da Revolução Cubana havia fortalecido grupos revolucionários, muitos de orientação marxista, parava o temor que outras revoluções ameaçassem a hegemonia capitalista e a influência dos Estados Unidos no continente. Só que a Revolução Cubana é 59, não 48. Muito distante, né? Uma vez que nos anos imediatos à Segunda Guerra Mundial interessava os Estados Unidos fomentar programas multilaterais de desenvolvimento e ajuda mútua, apoiando o Banco Interamericano de Desenvolvimento, criado pela CEPAL, e outras iniciativas que integravam a Operação Pan-Americana. Então, mas multilateralidade não é muito típico, né? Porque na Guerra Fria é um mundo dividido em dois blocos, né? Ela não quer múltiplos agentes. E, uma vez que a pobreza extrema e o atraso econômico provocavam instabilidade política e restrições para o mercado consumidor, e desde a política de boa vizinhança havia fortes investimentos norte-americanos visando o estreitamento de laços comerciais com a América Latina. Melhor, né? A alternativa é... Interessante isso aqui, né? Essas palavras com divisão aqui, ó. Olha que estranho, né? O que podia dar uma caprichada mais na edição, né? Aqui do texto. Então, alternativa E. E com esta alternativa E da questão 20, fecho aqui esse comentário sobre as questões da prova geral aplicada a todos os candidatos da PUC, exceção a Direito e Medicina, que também vai ter resolução aqui, tá? O link para esses outros vídeos vai estar aqui do lado numa playlist. Belezinha? Então até o próximo e um abraço.